Dando continuidade ao estudo da trigonometria, nesta aula nós vamos ver como se faz a adição e a subtração de arcos. Esse assunto é importante na ampliação da tabela de valores. Você usa, por exemplo, para calcular o seno de 15 graus, o cosseno de 22 graus e 30 minutos e a tangente de 75 graus. A adição e a subtração de arcos também tem aplicação nas equações trigonométricas. Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai comentar o seguinte, adição e subtração de arcos, e uma aplicação importante das fórmulas que vão aparecer vai ser a seguinte, para vocês ampliarem aquela tabelinha lá, não é? Quer dizer, exercícios simples para vocês até praticarem, eu vou colocar o resultado para vocês, vai ser o seguinte, como é que eu calcularia, por exemplo, o cosseno de 75 graus? Não é um valor conhecido. Então, existem fórmulas que me permitem calcular o cosseno de 75 sem muito trabalho. Vocês teriam, no caso, em termos do cosseno de uma adição. O 75 vocês vão desdobrar na fórmula de 45 graus mais 30 graus. Então, basicamente, é o que a gente vai ver. Quer dizer, para seno, cosseno e tangente. A demonstração é uma demonstração um pouco trabalhosa. Vocês encontram em livros do segundo ano do colégio. Inclusive, utiliza a geometria analítica, que é um assunto que a gente já comentou há um tempinho atrás. Então, a demonstração trabalhosa. Valeria a pena vocês darem uma passada de olhos para saber exatamente como é que é feita a demonstração. E, na sequência, o que vai ser importante é vocês memorizarem. Além daquelas relações fundamentais e auxiliares, vocês têm outras formas para memorizar. Então vamos a elas, olha só. Só adição e subtração de arcos. Eu procurei resumir para vocês, vocês vão notar que vai aparecer o mais ou menos, etc. Ao invés de vocês guardarem duas, vocês vão guardar uma só. A grande diferença entre elas vai ser os sinais, mais, menos e menos. Bom, então vamos ver o seguinte, olha só. O seno de uma soma, o seno de x mais y. Infelizmente, o seno da soma não é a soma de seno, seria o ideal, porque iria facilitar muito a vida de vocês e a minha, mas infelizmente não é. O seno da soma, vocês vão ter que guardar da seguinte maneira, olha só. O seno de x mais y, seno x cosseno y mais seno y cosseno x. Isso é importante memorizar. Se quiser trocar de letras, a gente pode trocar. Seno de a mais b, seno a cosseno b cosseno a. Tem que memorizar isso aí. Então, seno de x mais y, seno x cosseno y mais seno y cosseno x. Detalhe, se for mais é mais, se for menos é menos. Estão percebendo? Para o seno, vocês têm lá seno, cosseno. Aqui, vocês têm o primeiro arco, olha o detalhe. Primeiro arco, segundo arco, primeiro arco. Então, vocês têm várias sugestões para memorizar. Tem que memorizar. Seno de x mais y, seno x cosseno y mais seno y cosseno x. Mais, nenhuma novidade. Se for menos, é menos. E o cosseno? Detalhe do cosseno. Cosseno de x mais y. Cosseno x vezes cosseno y menos seno x, seno y. Esse é um detalhe importante. Uma pegada que vocês não podem cair. Tem que estar prestando atenção. No cosseno da soma, aparece um menos, a diferença aqui. E no cosseno de uma diferença, aparece o mais. Outro detalhe, olha só o cosseno. Vocês têm lá cosseno, depois seno. Então, não posso confundir a fórmula do seno com a fórmula do cosseno. Então, o cosseno como é que fica? Cosseno de x mais y. Cosseno x, cosseno y, menos seno x, seno y. E se for menos? O cosseno de x menos y. Cosseno de x vezes cosseno de y mais seno de x, seno de y. Isso para seno e cosseno. Só a tangente, claro. Conhecendo seno e cosseno, eu obtenho a tangente dividindo o seno pelo cosseno. Se vocês dividirem, tem um truque lá de simplificação, etc., vocês recaem nesta outra fórmula que também é importante vocês memorizarem. Quais? Tangente da soma. Tangente de x mais y é a tangente de x mais a tangente de y sobre 1, olha o detalhe, menos a tangente de x vezes a tangente de y. Se for mais, aqui é mais, menos. Se for menos, menos e mais. Essa troca é importante, vocês não podem confundir. Então, a tangente de x mais y é a tangente de x mais a tangente de y sobre 1 menos tangente x, tangente y. Se for mais, mais lá em cima, menos aqui. Se for menos, menos lá em cima, mais aqui embaixo. Então, aquele exemplo que eu tinha colocado para vocês está aqui, ó. Como é que eu calculo, por exemplo, o seno de 75 graus? Eu desdobro. É o seno de 45 mais o seno de 30. Aí vocês vão utilizar a primeira formulinha aqui, ó. Seno de uma soma. Seno x, cosseno y, seno y, cosseno x, está lá.
E, por exemplo, quer dizer, se vocês substituírem, é evidente, né? Seno A, cosseno B, cosseno A, ou seno X, cosseno Y, cosseno X. Substituindo, vocês vão chegar neste número aqui, ó. A raiz de 6 mais a raiz de 2 sobre 4. Raiz quadrada de 6 mais a raiz quadrada de 2 sobre 4. O cosseno de 75 é o mesmo artifício, o mesmo desdobramento. O 75, como é que eu escrevo? 45 mais 30, o que vocês vão fazer lá? Cosseno 45, cosseno 30, menos seno 45, seno 30, substituir, etc. Os valores que vocês já memorizaram. Isso vai dar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. E a tangente de 75, como é que vocês achariam rapidamente? Praticamente até sem usar a fórmula. É só dividir o seno pelo cosseno. Ou, como é que vocês poderiam fazer? Desdobrando de novo. A tangente de 75 como? A tangente de 45 mais 30. Tangente x, tangente y, 1 menos, etc. Então, isso para adição, subtração de arcos. Pessoal, casos particulares agora. O que a gente chama de arco dobro. Quer dizer, é importante vocês conhecerem, então, o seno de 2x, o cosseno de 2x e a tangente de 2x. Então, vamos começar com o seno de 2x, olha só. Então, trabalhando com adição, como eu coloquei para vocês lá, o seno de x mais y. Se vocês, aonde tem y, colocarem x, então o primeiro membro vai ficar assim, ó, seno de 2x. E o segundo membro, se vocês substituírem, vocês vão notar que vai dar exatamente esta expressão aqui, ó, que também é importante vocês memorizarem. Arco dobro. O seno de 2x, quem é? 2 seno x, cosseno x. Isso é importante vocês memorizarem. O seno de 2x, claro. Se quiser desdobrar, aonde tem o 2x, quem é que eu vou colocar? X mais x. Aí eu uso exatamente a primeira formulinha do seno, lembram? Seno de x mais y. Seno x, cosseno y, mais seno y, cosseno x. É isso. Então, o seno de 2x, 2 seno x, cosseno x. E o cosseno de 2x, como é que faz? Vamos ver. Está aqui, ó. O cosseno de 2x, o mesmo artifício. O 2x é x mais x. Se vocês substituírem, isso vai dar cosseno ao quadrado x menos seno ao quadrado x. Então, essas duas é importante vocês memorizarem. Esta aqui também, hein? Então, recapitulando as duas primeiras, seno de 2x, 2 seno x, cosseno x. Cosseno de 2x, cosseno ao quadrado x menos seno ao quadrado x. E a tangente? Tangente de 2x, 2 tangente x sobre 1 menos tangente ao quadrado x. Isso é importante vocês memorizarem. Seno de 2x, cosseno de 2x e a tangente de 2x. Isso em termos de arco dobro. Bom, arco dobro, nada mais do que justo. Agora a gente vê o quê? Arco metade. Vamos ver arco metade, vamos ver. Só então, o arco metade é isto aqui. Eu vou dar até a sugestão para vocês de como é que demonstra. É claro que a fórmula é um pouco mais trabalhosa. Eu tenho uma leve impressão que não vale muito a pena vocês tentarem memorizar isto aqui, essa fórmula que está aqui. Ou seno do arco metade. É um pouco trabalhoso, mais ou menos raiz, etc. Então, o que vale a pena é vocês memorizarem o sisteminha. A partir do sistema, resolvendo, vocês vão conseguir achar o seno do arco metade, ou o seno de x sobre 2 e o cosseno de x sobre 2. Então, o que é importante é vocês memorizar no sistema. Que sistema? Seno ao quadrado x sobre 2 mais o cosseno ao quadrado x sobre 2 igual a 1. Essa é a primeira relação fundamental que a gente comentou. Agora, cosseno ao quadrado x sobre 2 menos seno ao quadrado x sobre 2, isso é o cosseno de x. Porque vocês não vão esquecer que o cosseno de 2x é cosseno ao quadrado x menos seno ao quadrado x. Cosseno de 2x, cosseno ao quadrado x menos seno ao quadrado x. E se for o cosseno de x, como é que vocês vão desdobrar? Volta para cá. Olha o cosseno de x aqui, ó. Cosseno ao quadrado, a metade do arco, se é x, x sobre 2. Menos seno ao quadrado, metade do arco, se é x, x sobre 2. Memorizado esse sisteminha, agora sim vocês vão resolver. Pode ser pelo método da adição, subtração, vocês vão concluir que o seno de x sobre 2, o seno do arco metade, o que que dá? Mais ou menos raiz quadrada de quem? 1 menos cosseno x sobre 2. E o cosseno do arco metade, ou o cosseno de x sobre 2? Mais ou menos a raiz quadrada de quem? 1 mais cosseno x sobre 2. E a tangente, como é que vocês fariam? É só dividir o seno pelo cosseno. Quer memorizar? Pode memorizar. Tangente de x sobre 2, mais ou menos quem? Raiz quadrada, 1 menos cosseno x sobre 1 mais cosseno x. Aplicação, então, uma aplicação pode ser essa aqui, ó. Como é que vocês calculariam imediatamente o seno de 22 e 30? 22 graus e 30 minutos. Como é que vocês fariam? Então,
memorizado a fórmula, vocês vão usar esta fórmula aqui. Porque o 22 e 30 não é a metade de 45 graus? 45. Quer dizer que o seno de 45 sobre 2, ou 22 e 30, vai ser 1 menos quem? Se aqui é x sobre 2, aqui é x. Então é claro que você vai dar 1 menos o cosseno de 45, vocês sabem de cor. Divide por 2. Agora é claro, o 22 e 30 está no primeiro quadrante. Primeiro quadrante o seno é positivo. Vocês abandonam o resultado negativo e fica um resultado positivo. Então, se fizer a conta, substituir, etc., o seno de 22 e 30 vai dar quanto? Raiz quadrada de 2 menos raiz de 2 sobre 2. O mesmo comentário para o cosseno de 22 e 30. Aí vocês iriam usar esta fórmula aqui. Ó. Perceberam que o seno está em função do cosseno e o cosseno do arco metade em função do cosseno novamente. Então, uma maneira de eu achar o cosseno de 22 e 30 usando esta fórmula, ou conhecido o seno, eu poderia usar a relação fundamental. Seno ao quadrado, 22 e 30, mais cosseno ao quadrado, 22 e 30 é igual a 1. Tiraria o cosseno assim. E claro que a tangente como? Ou a partir desta fórmula, ou simplesmente o quê? Simplesmente dividindo o seno pelo cosseno. Então, são exatamente as últimas fórmulas que é importante vocês conhecerem. Adição e subtração de arcos, tá certo? O seno do arco dobro, o cosseno do arco dobro, a tangente, depois o arco metade. Só para terminar, vamos ver exercício de aplicação para vocês, vamos acompanhar. Então, o exercício da FUVEST, olha só, uma questão bem bolada, não é uma questão, quer dizer, uma questão recente, né? Não é tão antiga assim, mas uma questão de trigonometria bem simples, e vamos ver exatamente o que ela pede, olha só. O y é o quadrado, olha só, o quadrado de quem? O quadrado de uma soma. Aqui vocês têm seno 22 e 30, e aqui nós temos o cosseno 22 e 30, ele pede para calcular o y. É claro que imediatamente a gente não sabe calcular o seno de 22 e 30. Não é um valor conhecido, nem o cosseno. Tá certo? E a soma também não. Porque o que é conhecido é o seguinte. Seno ao quadrado 22 e 30 mais cosseno ao quadrado 22 e 30 é igual a 1. Então, se vocês têm um produto notável, a primeira providência que vocês vão tomar, já que eu não consigo calcular cada um deles, é desenvolver quadrado do primeiro, quadrado do segundo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, olha só. Quadrado do primeiro, quadrado do segundo, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Detalhe, seno ao quadrado 22 e 30, mais cosseno ao quadrado 22 e 30, essa é a primeira relação fundamental que a gente viu lá. Então isso é igual a 1, muito bem. Agora, outro detalhe, só o que lembra 2 seno x, cosseno x, ou 2 seno a, cosseno a, o que lembra isso? O seno do arco dobro. Então, o 2 seno 22 e 30. Cosseno 22 e 30 é o seno exatamente quem? Do arco dobro, ou o dobro de que arco, na realidade? Do 22 e 30 vezes 2, que vai dar o 45. Então, 2 seno 22 e 30, cosseno 22 e 30, isso é exatamente o seno do arco dobro, o seno de 2 vezes 22 e 30, que vai dar 45. Quer dizer que essa expressão ao quadrado, ou esse produto notável, quem é? É 1 mais seno 45. O seno 45 raiz 2 sobre 2. Fazendo essa conta, tirando o mínimo, etc., 2 mais raiz 2 sobre 2. Então, a resposta final, 2 mais raiz de 2 sobre 2. Vocês notarem, então, que tem várias fórmulas importantes que vocês têm que memorizar. Só na próxima aula, para terminar a trigonometria, a gente vai fazer um comentário sobre função, as funções trigonométricas, as 3 principais. Seno, cosseno, tangente. Como é que é o tipo de gráfico de cada uma delas? Como? Vocês vão ver na próxima aula. Tchau para vocês.